Bom dia, irmãos. Bom dia a todos. É uma grande alegria poder estar aqui dando aula EBD novamente. E hoje a gente vai estar falando sobre a igreja, continuando então as doutrinas básicas. A gente já falou sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus Cristo, sobre salvação, sobre a Bíblia e hoje a igreja. Antes de entrar propriamente na definição do que é a igreja, gostaria de uma palavra mais no sentido pastoral sobre a igreja. Então vamos estar lendo 1 Pedro, capítulo 2, dos versículos 4 a 6. Os irmãos que desejarem estar abrindo a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2. A partir do versículo 4 diz assim: chegando-se a ele a pedra que vive, ou a pedra viva, como está em algumas traduções, rejeitada assim pelos homens, mas agora com Deus, eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois isso está escrito: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Aqui nesse texto nós temos uma ideia de mudança de mentalidade sobre o que significa o que é ser sagrado. Lá no mundo pagão, sagrado era um lugar, era um templo, uma habitação ou monumentos. Algum lugar onde tinha uma energia de alguma forma mais forte. Mas a ideia que os textos nos traz, que o sagrado é o povo de Deus. Sagrado somos nós, a igreja, nós somos santos, como está no verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, o sagrado não são pedras feitas por seres humanos. Somos nós separados por Deus, obviamente Jesus Cristo, nosso santo, santo, santo Senhor e Salvador. A ideia de pedra preciosa é que ela é Cristo, não é construção nenhuma ou templo algum. Portanto, para vocês que creem, essa pedra é preciosa, que é a igreja de Jesus Cristo. Mas para os descrentes, como diz, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Então nós somos as pedras vivas, usados no serviço de Deus. As pessoas de forma geral gostam de definir locais sagrados, gostam de definir horários sagrados, gostam de definir monumentos sagrados. Mas a Bíblia ensina que santos e sagrados somos nós. Nós somos a igreja viva. O ser humano, ele é sagrado porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Não há nenhuma outra criação feita à imagem e semelhança de Deus. E quando o ser humano é redimido, então regenerado, salvo, alcançado pela graça de Deus, ele faz parte dessa igreja, dessa realidade que é a igreja. Faz parte dessas pedras vivas a serviço de Deus. São essas pedras vivas. Então, nós unidos como igrejas, nós unidos somos igreja, melhor falando. O indivíduo separado, ele é parte da igreja, mas a igreja em si somos nós, o corpo de Cristo em união. Hoje muito se vê na internet a ideia dos desigrejados falando que, eu sou a igreja. De certa forma está correto, mas é parte da igreja somente. Unidos nós somos a igreja de fato, o corpo de Cristo. Então devemos viver em união, como igreja, sacerdócio real, povo eleito de Deus.
Os irmãos também receberam, para os amores dos irmãos, um xerox, uma cópia de algumas definições a respeito de igreja, que você está falando nesta manhã. E a gente vê que o conceito de igreja já existia no período do Novo Testamento, não é algo novo. Estevão, ele aplica esse termo de igreja, que no grego é eclésia, ou eclésia, a Israel, lá em Atos 7, capítulo 7, versículo 38. Atos 7, 38 diz assim: é este Moisés quem esteve na congregação no deserto, congregação aqui é eclésia, congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Estevão, em sua defesa lá, ele já aplica o termo eclésia ao povo de Israel, lá do deserto. Então, é um termo bastante antigo. E Jesus Cristo, ao introduzir esse tema, ele não chega a explicar o que é igreja, mas ele fala: edificarei a minha igreja. A gente vê isso lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, 18 diz assim, Jesus Cristo está falando aqui: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há duas linhas principais dentro da igreja protestante sobre a interpretação desse versículo. A primeira, que fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é sobre a declaração de Pedro, quando ele fala aqui a Jesus Cristo, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, dizendo sobre o próprio Cristo, a igreja edificada. A segunda linha de interpretação é que Pedro aqui está representando os apóstolos, ou seja, a fé apostólica. E sobre essa fé que a igreja seria edificada, sobre os apóstolos. Pessoalmente, eu entendo que é sobre a frase de Pedro, se referindo a Jesus Cristo, mas também pode ser que seja sobre a fé apostólica, sobre os apóstolos. O que não quer dizer que Pedro era um papa, como a igreja católica realmente defende, que ele foi o primeiro papa e foi dele uma linha até hoje em dia. Isso não tem base bíblica, mas pode ser que se referia assim ao colégio apostólico, aos apóstolos, sobre a fé dos apóstolos ser edificada aqui, a igreja ser edificada sobre eles. Então, o termo eclésia, que é igreja, ele significa assembleia, congregação ou reunião, ou ainda chamados para fora, que a etimologia da palavra no grego dá essa ideia de chamados para fora. Então, nós devemos pregar o evangelho de Jesus Cristo, porque foi para isso que nós fomos chamados. A novidade que nós temos a partir de Jesus Cristo é que ele veio edificar a sua igreja, como a gente viu lá em Mateus 16, 18, que eu acabei de ler, a igreja pelo qual ele amou e se entregou, ele morreu por nós. A gente vê isso em Efésios 5, 25. Vou estar lendo com os irmãos, Efésios 5, 25, diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo amou a igreja e se entregou por ela, se entregou por nós. Isso aqui também, olha só que responsabilidade, teus maridos, de amar a esposa como Cristo os amou. Que amor tão grande é esse? E também dentro do conceito de igreja, a gente pode entender como igreja universal e igreja local. E universal não tem nada a ver com a igreja do Edir Macedo. A igreja universal no sentido de em todos os lugares que a gente vai ver aqui. Está na cópia que entreguei para os irmãos. A igreja universal, então, que se define, é a reunião de todos os salvos, em todos os tempos, em qualquer lugar. Faz parte da igreja de Jesus Cristo, da qual Cristo é a cabeça, o chefe, o supremo, a pedra angular, como nós lemos. Algum irmão pode estar abrindo a Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 18. A gente está lendo junto esse versículo. Sobre Cristo ser
a cabeça da igreja. Então, Cristo é o dono da igreja, Ele é quem comanda a igreja, Ele é o nosso Deus. Nós somos totalmente submissos à sua vontade. Nenhum ser humano está acima da vontade de Deus, nenhum ser humano está acima da vontade de Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja. Se alguém puder ler Colossenses capítulo 1, versículo 18. Então a gente vê aqui que Cristo é a cabeça, o princípio, o primogênito dentre os mortos, e Ele é a primazia. Então sempre devemos voltar para Cristo, em qualquer questão. O que Cristo deseja que seja feito? Não a nossa vontade, mas a vontade de Deus sendo realizada sobre a igreja. A gente vê também lá em Mateus 16, 18, como eu li anteriormente, que essa igreja jamais seria destruída. Vou estar lendo aqui Mateus 18 novamente, o finalzinho que diz assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja de Jesus Cristo jamais é destruída. Alguma igreja local pode até fechar, mas o corpo de Cristo nunca fechará, ele estará sempre vivo. Somos pedras vivas na mão de Deus. Então esse é o conceito de igreja universal, crente em todos os lugares, não importa a denominação ou placa de igreja, ou o tempo em que seja o passado, presente e futuro. Outra definição é a igreja local, que é o corpo de Cristo reunido em alguma localidade, como nós aqui. Então, a igreja local, como eu botei no papel, é a comunidade de pessoas regeneradas, é a manifestação da igreja ideal de Jesus Cristo em uma localidade, no tempo e no espaço. Ela tem um espaço geográfico. Muito embora seja a manifestação da igreja de Jesus Cristo, nem sempre a igreja local cumpre todas as suas funções. Depois a gente vai ver sobre as funções da igreja, mas muitas vezes, infelizmente, ela falha. A gente vê lá em Romanos 2,24 o seguinte: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre gentios por causa de vocês. Aqui os judeus estavam sendo pedra de tropeço para os outros, porque o nome de Deus estava sendo blasfemado por causa deles. Então muitas vezes a igreja também não cumpre seu papel. Isso é uma advertência a nós, ao cumprirmos nosso papel como igreja, para não envergonharmos o evangelho de Jesus Cristo. Na maioria das vezes em que o termo eclésia é mencionado no Novo Testamento, ele se refere a essa ideia de igreja local, onde pessoas estão reunidas para adorar, para louvar, para orar. Eu vou estar lendo aqui, por exemplo, 2 Coríntios 1:1, que fala o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. É uma carta direcionada para uma igreja local. A gente vê isso na carta de Efésios, Romanos, a gente tem as 7 cartas lá de Apocalipse. São cartas direcionadas para igrejas locais. Então há a ideia de igreja localizada em determinado lugar, também na Bíblia. Eu não coloquei no Xerox aí, mas além da igreja universal e local, a gente tem a definição de igreja militante e igreja triunfante. O que é igreja militante? Igreja militante somos nós, aqueles que estão vivos ainda, estão vivendo como pedras vivas a serviço de Jesus Cristo. Nós somos igreja militante, estamos militando a favor de Jesus Cristo aqui na terra. E a igreja triunfante é a igreja no céu. São salvos por Jesus Cristo, que já morreram e hoje estão no céu. Aí, outras 2 definições, igreja visível e igreja invisível. A igreja visível é aquela que se manifesta, como podemos ver nós aqui. A igreja invisível é no sentido que somente Deus conhece o coração dos seres humanos. Nós vemos as pessoas na igreja, mas não sabemos quem de fato é convertido. Deus sabe.
Então, a ideia de igreja invisível é que Deus conhece todos os salvos em todos os lugares. Embora muitas vezes as pessoas possam parecer convertidas, não são, infelizmente. Mas Deus sabe quem são. Então, essa ideia de igreja invisível, que Deus conhece os corações e sabe quem de fato é cristão. Então, são essas definições básicas que temos sobre igreja. Também gostaria de falar um pouco sobre as funções da igreja. Eu coloquei algumas funções aí no Xerox. A primeira é adoração. Nós, como corpo de Jesus Cristo, devemos adorar a Ele. Adorar é exaltar e glorificar o nome de Jesus Cristo. A gente vê em Lucas 10, 27 e em Atos 2, 46, 57 também. Vou estar lendo aqui Atos 2, 46 e 57, diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A gente vê aqui que eles louvavam a Deus. Enquanto eles tinham as coisas em comunhão, eles louvavam, eles adoravam a Deus. Então, uma das nossas funções como igreja é louvar e adorar a Deus. Devemos viver para isso. Outra função da igreja é a evangelização. Nós nunca podemos esquecer disso. Levar o evangelho de Jesus Cristo a toda criatura, a todo ser humano, apresentando a oferta da salvação para as pessoas. Eu vou estar lendo aqui Marcos 16, capítulo 16, versículo 15, que diz assim: e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda a criatura. Devemos pregar o evangelho de Jesus Cristo. E lá em Atos 2, 47, a gente lê assim, como eu já li: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, a igreja prega o evangelho e Jesus Cristo é quem age na vida das pessoas, convencendo elas do pecado e acrescentando elas à igreja. Irmãos, nem sempre quando pregamos o evangelho de Jesus Cristo, se uma pessoa for salva, ela vai ir para a nossa igreja local, mas devemos nos alegrar, porque ela faz parte da igreja universal de Jesus Cristo. Ela entrou no corpo de Cristo, ela é uma pessoa salva agora. Então, quando pregamos o evangelho, nossa primeira ideia não pode ser: essa pessoa tem que vir aqui para a igreja batista tradicional. A ideia tem que ser: essa igreja tem que ser salva por Jesus Cristo. Essa pessoa não pode passar a eternidade no inferno. Depois, se ela for para a nossa igreja ou para outra igreja, é algo secundário. Mas devemos primeiramente pensar na salvação eterna do ser humano. Além da evangelização, nós devemos preocupar com o discipulado, que é uma outra função da igreja. Primeiro nós evangelizamos, primeiramente nós pregamos o evangelho de Jesus Cristo, mas há também um segundo momento onde acompanhamos o novo convertido, onde a igreja persevera no ensino das Sagradas Escrituras para o novo convertido. Lá em Atos 2, 42, a gente lê o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam no ensino da doutrina bíblica, e nós devemos fazer isso para que o novo convertido não se sinta perdido, mas ele conheça o evangelho de Jesus Cristo. Também devemos instruir. Não sei se alguém pode estar lendo Mateus 28, 19 e 20, que é a famosa passagem da grande comissão, quando a gente vê o que Deus deixou para nós. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, se alguém puder estar lendo, quando Deus nos chama a pregar o evangelho, mas dá-nos instruções de como também deve ser feito. Se alguém achar, pode estar lendo.
Mateus 28, versículos 19 e 20. Amém. O que a gente vê aqui, olha? Ensinando, versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então, a gente tem que pregar o evangelho, como eu falo 19, mas também tem que ensinar as pessoas. Então, o discipulado é uma tarefa também da igreja. Não basta somente falar quem é Jesus Cristo. Temos que perseverar no ensino das pessoas. O discipulado é a continuação do trabalho inicial da evangelização. Então, funções da igreja: adoração, evangelização, discipulado e comunhão também. Comunhão, o que é comunhão? É proporcionar um ambiente agradável de união para o corpo de Cristo. É desenvolver a vida cristã como igreja unida, de uma forma saudável, junto com os irmãos da fé. Atos 2,44 fala: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Nós temos que ter as coisas em comum, sermos unidos e não separatistas, mas vivemos como igreja em união. Então, e além da comunhão, uma outra função da igreja é o serviço. O serviço é dar assistência aos irmãos na fé, auxiliando nas dificuldades e aos outros também. Todos que pudermos, devemos ajudar. A ideia da assistência social é uma ideia que pertence à igreja também, que é dar auxílio aos necessitados. Atos 2,45 diz assim: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. A igreja primitiva cuidava um do outro, cada pessoa lá, eles cuidavam de si. E dos outros na fé também. Então, eles tinham essa comunhão, essa ideia de serviço mútuo, para não deixar ninguém passar necessidade. Então, o serviço também é uma das tarefas, uma das funções da igreja, é cuidado mútuo, servir uns aos outros com o dom que cada um recebeu. O nosso dom deve servir para ajudar o próximo. A gente vê isso em 1 Pedro 4:10, diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Então, o que a gente vê aqui? Que usando nossos dons, devemos servir uns aos outros. Então, basicamente, as funções da igreja são adoração, evangelização, discipulado, comunhão e serviço. Entrando aqui num outro tema a respeito da igreja, temos também a ideia de governo da igreja. Como eu falei, a cabeça da igreja é Cristo, mas a igreja local ela também tem um governo. Tem uma ideia de se manter, de se organizar. Nas denominações protestantes, não só protestantes, mas nas igrejas de forma geral, a gente tem 3 formas de governo, que é a episcopal, a presbiteriana, a presbitéria e a congregacional. A congregacional é a nossa. E observando alguns textos do Novo Testamento, a gente tem base também para defender esse modelo de igreja que nós temos. Embora a Bíblia não seja explícita dizendo que modelo de governo a igreja tem que ser presbiteriana ou congregacional, ela tem uma base que nos mostra que o modelo congregacional, que é o nosso, ele é o mais coerente, ou melhor, se podemos dizer assim. No Novo Testamento, a gente verifica que cada igreja elegia seus próprios oficiais. Só explicando, o modelo congregacional é que a congregação toma as decisões. Nós, como batistas, por exemplo, tomamos decisões em assembleia. Como igreja, as decisões são tomadas. Então, esse é o modelo congregacional. Como congregação, tomamos as decisões. A gente vê aqui, então, lá em Atos, capítulo 1, 23, capítulo 1, versículo 23 a 26,
que a igreja tomou as decisões na escolha de Matias. Vou estar lendo Atos capítulo 1, versículo 23 a 26, diz assim: E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe as sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Ou seja, eles se reuniram ali e fizeram a escolha de Matias. É a ideia de congregacional, da congregação escolher, tomar as decisões. A congregação também tinha a questão de disciplinar uns aos outros como igreja, como congregação reunida. Mateus 18, 17, 18 diz assim: E se não as escutar, dize-o à igreja, aqui se referindo a alguém que se desviou da fé. Se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então a gente vê a igreja considerando como um gentil publicano. Então essa decisão era tomada pela igreja. Tem outros textos bíblicos que falam sobre isso, como Atos 15, 22, Atos 13, 2 e 3, que está na cópia, se os irmãos quiserem ler posteriormente em casa. Então, estas e outras observações parecem indicar que a autonomia da igreja local é importante. A igreja local de tomar suas decisões próprias é importante. Ao invés de um líder de fora tomar decisões pela igreja, a igreja em si mesma toma suas próprias decisões, democraticamente reunida em assembleia como nós tomamos. Essa parece ser uma ideia bíblica que como batistas nós levamos. E como batistas nós entendemos que há duas classes apenas de oficiais na igreja, que são os pastores e os diáconos. A Bíblia traz com pastores, bispos e presbíteros, que exercem a mesma função. Então, quando fala bispos e presbíteros, também se referem a pastores na Bíblia. E nós, como batistas, entendemos que não existe hierarquia entre pastores, bispos e presbíteros. Se quiser chamar um pastor de presbítero, não tem problema nenhum, é a mesma coisa, não está acima ou abaixo, assim como um bispo. Quer chamar o pastor de bispo, pode chamar, é a mesma coisa. Só apóstolo que não existe mais, no sentido de Paulo e os 12. Pessoa que leva o nome de apóstolo no sentido de Paulo, ela está errada. Os apóstolos terminaram com Paulo. Apóstolo existe apenas no sentido de missionário. Assim a gente pode falar alguém que é enviado à China, por exemplo. A gente pode falar um apóstolo enviado à China, porque é missionário na China. Mas não um apóstolo como os 12 discípulos de Jesus Cristo, porque eles viram Jesus Cristo ressurreto e tinham autoridade para escrever as Escrituras. Isso não existe mais. E pastores têm alguns deveres também. Que a gente vê lá em 1 Timóteo 3:1, 1 Timóteo 5:17 também, Tito 1:9 e por aí vai. Eu vou estar lendo só 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 ao 4, quando fala sobre pastorear, que é um texto que eu acho bem interessante. Aqui se referindo aos pastores. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 ao 4, diz assim, se referindo a pastores: que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Então aqui a função básica do pastor, que é pastorear o rebanho, que é cuidar do rebanho, não por ganância, mas é um chamado de Deus, uma vocação divina, pastorear o rebanho.
Essas qualificações de pastor, a gente vê em diversos textos bíblicos, como Tito 1, 1 Timóteo, por aí vai, que os irmãos quiserem ler em casa, está na cópia aí. Então, o primeiro oficial da igreja, são 2 oficiais, que é o pastor e o segundo é os diáconos. Diácono vem do termo grego diaconia, que é servir, ser servo. Quando a gente fala diácono, é aquele que serve na igreja. Essa é a função dos escolhidos lá em Atos 6, onde eles precisavam de alguém para servir a ceia do Senhor. Eu vou ler Atos capítulo 6, os 6 primeiros versículos, onde fala sobre os diáconos e a escolha dos diáconos. Atos capítulo 6 diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, aqui se refere aos apóstolos, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas, a que se refere à ceia. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando lhe puseram as mãos. Aqui a base bíblica onde escolheram os diáconos. A igreja local aqui não tem diáconos, mas lá eles escolheram diáconos, que é aqueles servos que serviam a ceia, também cuidavam na questão das viúvas. Quanto às qualificações dos diáconos, Paulo também faz referência a isso lá em 1 Timóteo 3, de 8 a 10. Não está lendo aqui, mas vamos desejar em 1 Timóteo 3, a partir do versículo 8, fala sobre as qualificações dos diáconos. O terceiro tema que a gente traz a respeito da igreja também é a respeito da disciplina. A Bíblia nos traz ensinos a respeito da disciplina também. Deus, Jesus Cristo, ensinou o amor ao próximo. Em toda e qualquer disciplina feita, sempre deve ser vista visando o amor e a restauração dessa pessoa. A igreja nunca pode disciplinar alguém visando qualquer espécie de condenação ou punição. É sempre a restaurar essa pessoa com Deus e com a igreja, sempre visando o amor e o benefício da igreja e de quem está em pecado, de quem se desviou da fé. Então, como eu coloquei ali, a disciplina apropriadamente executada é uma profunda exibição de amor cristão. A gente tem que entender a disciplina como amor, que tu quer que aquela pessoa volte ao seio da igreja, volte à presença de Deus, não como uma ideia punitiva. Se você pensar disciplina com punição, está pensando errado e não deveria fazer nenhuma espécie de disciplina. Devemos entender disciplina como algo amoroso. Uma definição de disciplina é a seguinte: todos os meios e medidas pelas quais a igreja busca a sua santificação e boa ordem necessária para a edificação espiritual e eliminação de tudo que ameaça o seu bem-estar. Em suma, a disciplina é saudável para a própria igreja e para a pessoa também que acabou se desviando ou está em pecado. A disciplina, então, ela busca favorecer o crescimento da igreja e proporcionar um ambiente saudável dentro da mesma. A gente vê um triplo propósito da disciplina, que é restabelecer o pecador, ou seja, trazer aquela pessoa de volta à comunhão com Deus, manter a pureza na igreja. Vou ler aqui rapidamente 1 Coríntios 5, 6 a 8, que fala sobre isso, que fala assim: não é bom esse orgulho que vocês têm, por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda?
joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Ou seja, a disciplina restabelece o pecador e ela também mantém a pureza na igreja, uma igreja santa perante Deus. E a outra propósito da disciplina também é dissuadir os outros, ou seja, convencer os outros a não ter uma vida de pecado. Mateus 18, 20, a gente vê isso, onde diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Perdão, li Mateus 18, 20. Mas Mateus 18, 20 também se refere à disciplina. Quando fala que tem 2 ou 3 reunidos, ali também estou, está se referindo à reunião de membros para estabelecer a disciplina. O texto que eu queria ler é 1 Timóteo 5, 20, que eu vou estar abrindo aqui, que ficou a cópia errada no computador. 1 Timóteo 5, 20. Diz assim: quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Qual que é a ideia aqui? É que a disciplina sirva também para mostrar como as pessoas devem viver em santidade. Então, recapitulando, a disciplina sempre deve ser feita em amor e tem um triplo propósito: restabelecer o pecador na igreja. Mateus 18 é basicamente a base da disciplina eclesiástica, manter a pureza da igreja e dissuadir as outras. E a partir desses conceitos, e a partir de Mateus 18, 15 a 20, a gente vê 3 tipos de disciplina. Vou ler Mateus 18, de 15 a 20, que diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vai, repreenda em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Versículo 17. E se eles recusaram a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja, e se eles recusarem a ouvir também a igreja, considera como gentil publicano. Em verdade, lhes digo que tudo que ligarem na terra será desligado no céu, e tudo que desligarem na terra será desligado no céu. Existem basicamente 3 tipos de disciplina: a formativa, que todos nós passamos para essa disciplina. Toda vez que a gente ouve a palavra de Deus, toda vez que o pastor prega, toda vez que alguém ensina a Bíblia, toda vez que de alguma forma somos ensinados ou exortados, somos disciplinados. Essa é a ideia de disciplina formativa, que todos nós sempre passamos. A disciplina corretiva, que é quando algum irmão está pecado, você vai repreender, biblicamente falando, como eu expliquei, para que ele se volte perante Deus novamente. Aqui em Mateus 18 vem uma ordem toda que você deve fazer. A gente trata o pecado de maneira local, conversa com a pessoa. Esse é o ser levado à igreja só quando há necessidade disso. E se passou por todas as instâncias, mas essa pessoa, depois de um longo tempo de trabalho, às vezes meses ou anos, não se voltou para Deus, não se restaurou com a igreja, aí existe o último tipo de disciplina, que é a disciplina cirúrgica, que é o caso da exclusão. Porque depois de meses ou anos, essa pessoa não se arrependeu. Aí há a exclusão dessa pessoa da igreja, que se chamando disciplina cirúrgica. Como a pessoa é considerada como um descrente, porque não quis a restauração. Como eu coloquei ali no finalzinho, cada um desses passos envolve dor, tempo, amor e transparência. Então a disciplina, apesar de ser um assunto delicado, deve ser sempre feito em amor, visando sempre o benefício de todas as pessoas. Eu não coloquei no papel aí, mas há 2 questões que eu quero tratar sobre o batismo e a ceia com os irmãos, que são as 2 ordenanças que Deus deixou para a igreja. São ordenanças estabelecidas pelo próprio Jesus Cristo. Então, falando aqui sobre o batismo ele consiste na imersão do crente na água após a sua pública profissão de fé em Jesus Cristo, como único, suficiente Salvador. A gente vê isso em Atos 2, 41 e 42, que diz assim: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Como viviam os convertidos e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, aqueles aceitaram a palavra, eles eram batizados.
A gente só batiza depois que a pessoa crê em Jesus Cristo. Esse é um dos motivos que a gente não batiza bebês, porque eles não creem em Jesus Cristo ainda. O batismo também simboliza a morte e o sepultamento do velho homem, e a ressurreição para uma nova vida com Cristo Jesus. O batismo é a condição também aqui para se tornar membro de uma igreja, e ela deve ser feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como a gente leu lá em Mateus 28, 19. A palavra grega para batismo significa imersão. Então, o batismo vem de baptize, significa mergulhar ou imergir. Strong, na sua concordância bíblica, ele diz que batismo para fazer totalmente molhado. Fazer alguém totalmente molhado tem que imergir na água. Não basta somente colocar água na cabeça. Os escritores do Novo Testamento também falavam a palavra grega batismo, que era imergir, e não rantizo, que seria aspergir. São palavras diferentes, mas eles decidiram utilizar a palavra baptize para se referir ao batismo. Eu vou ler aqui Atos 8,36, que diz assim: E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco: Eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Ou seja, eles estavam andando e chegaram até a água. Então ali ele entrou na água e foi batizado. Em Mateus 3, 5 a 6 diz assim: Então iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Então o discípulo de Jesus Cristo deve ser batizado. Só lembra aqui, Atos 38, 39, quando fala, para entender melhor o batismo por imersão, e fala: desceram ambos as águas, aqui Filipe e eunuco, desceram ambos a água, tanto Filipe como eunuco, e Filipe batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não viu mais o eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho. Então a gente tem referências e indícios na Bíblia que o batismo é realmente por imersão. A outra ordenança além do batismo é a ceia, que a ceia é a igreja reunida em memória de Cristo. Ela não confere graça, não confere uma bênção especial, não há presença mística ou espiritual de Jesus Cristo nos elementos da ceia. Nós fazemos isso em memória de Jesus, mas o Espírito Santo age na nossa vida enquanto nós estamos ceando. Mateus 26, 26 a 29 diz assim: Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. Estou aqui falando a respeito da ceia. Tomem, o versículo que a gente lê quase sempre nas ceias: tomem, comam, isto é o meu corpo. Tem um simbolismo do corpo de Jesus Cristo e o cálice do sangue de Jesus Cristo. Então, como eu falei, a ceia, ela não confere graça para nós, é um memorial, mas a presença de Deus age em nossa vida. Rapidamente, existem 4 tipos de ceias: a ceia restrita, que é só a igreja local que toma; a ceia restrita, que é só a igreja pessoas da mesma denominação de fé e ordem, ou seja, somente batistas; a ceia livre, que é todo discípulo de Jesus Cristo participa da ceia, que é a que nós fazemos aqui. Todo aquele discípulo batizado, ele participa da ceia; e a ceia ultra livre, que algumas igrejas têm, onde qualquer um toma a ceia. Entendemos pela Bíblia que qualquer discípulo de Jesus Cristo batizado biblicamente pode tomar a ceia. Então, em suma, esses rapidamente alguns princípios que a gente tem sobre a igreja, que eu gostaria de trazer essa manhã para os irmãos.